Podem se assentar. Depois de domingo, né? Eu fui pular aqui com o tablet na mão, balançou e demorou quase uns 5 minutos para mim voltar. Aí a benção ali já arrumou falou, agora eu quero ver ele se perder, né? Está aqui do lado aqui, agora é só girar ele aqui, né? Que é modernidade, né? Louvado seja Deus. O teclado, eles estão ali quase que indo para a NASA para entender ele, né? Mas já está melhorando dia por dia, né? É como celular novo, né? Eu fico com celular tempos e tempos. Quando você pega um celular novo, vou te falar, até você chegar onde precisa, é complicado, né? A cada dia que passa a tecnologia se inova. Como disse em oração, irmãos, eu estou tão grato a Deus por Ele ter sido tão bom para conosco. E maravilhado também nos cultos de oração, a quantidade de pessoas que estão comparecendo. E todo culto agora estamos tendo testemunho de curas, né? E me desceu até no coração para nós não ficar com isso só para nós. Jesus não é só nosso, irmão. Jesus é de todos, né? E até disse para uma preciosa irmã, né, que nós vamos começar a gravar esses testemunhos. Fazer propaganda, vai fazer propaganda sim de Jesus. Propaganda de Jesus, é Jesus que está curando. É a virtude do Espírito Santo. Homem não faz nada, homem o que merece é ir para o inferno de cabeça para baixo. Mas o que nós vamos fazer se Deus nos salvou por sua graça e misericórdia? Então vamos ser agradecidos, né? E vamos publicar para aquele que está sofrendo, que está penando lá nas garras do diabo, com enfermidade, com problemas, que a virtude do Senhor ainda cura, né? Amém, meus queridos? Então, no final do culto, nós vamos arriscar aqui fazer uma entrevista com a irmã, né? Ela disse que é um pouco tímida, mas vamos fazer o seguinte, irmãos. Nós temos que largar a mão dessa questão de timidez, né? Quando se trata das coisas para Deus, você tem que ser solto. E outra coisa, se vamos dar um testemunho, né, é uma entrevista, né? Porque tem pessoa que é mais ou menos igual o pastor Paulo, é falante, né? Se pôr o microfone na mão dele, ele não solta mais, né? Mas a questão é ser prático, ser objetivo, né? Como, por exemplo, seu nome, seu endereço, né? Porque às vezes a pessoa não acredita, acha que é robô, né? Como eles falam aí fora. Então dá o nome, dá o endereço, está com dúvida, vai lá perguntar, está o endereço aí, né? E eu vou ser o meu objetivo, eu sei mais ou menos já o que aconteceu, então a pessoa só diz sim, Jesus curou, Jesus fez o milagre, né? E aí nós louvamos a Deus. E convidamos a pessoa que está em casa também, né? Que está sofrendo e precisa, se crer, não precisa trazer dinheiro. Porque a cura já foi paga. Não precisa fazer voto, não precisa pôr no envelope, não precisa... Se você quiser fazer voto, faz voto de fidelidade. Faz um voto assim, Jesus, se o Senhor me curar, eu vou ser mais crente do que tem sido. Se o Senhor me curar, se ainda não aceitei Jesus, eu vou aceitar Jesus. Eu vou recebê-lo na minha vida. Amém? Agora, se o Senhor me curar, eu vou dar tanto para a obra. Não, isso aí não precisa, porque Jesus já pagou a sua cura, e não foi com dólar, não foi com ien, não foi com real, foi com sangue. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então não precisa pagar por isso. Então não precisa trazer dinheiro, traga a sua fé. E você vai sair daqui curado. Porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, no final dessa feita, né, nós vamos fazer, que depois que o culto terminar, eu combinei com a irmã, né, se ela deseja, ela disse que vai tentar, nós também vamos fazer a primeira vez, só que tem que ser objetivo, porque a internet tem que ser coisa curta, né, para poder caber dentro de um espaço, né. Mas vamos fazer o seguinte, de agora em diante, nós, conforme os testemunhos vai chegando, tem outros testemunhos aí, se as pessoas quiserem colaborar, nós vamos fazer isso aí no domingo. Tem o período de louvor, depois nós vamos ter o período do testemunho. E eu sou entrevistador. Bem objetivo, vou fazer a pergunta e você que foi curado vai responder. Amém? Amém. E aí Jesus vai ficar mais conhecido do que já está sendo.
Amém? Graças a Deus. Nós paramos em Mateus 22, 34, né? Hoje nós vamos o do grande mandamento. Amém, meus queridos? Aqui no culto passado nós entramos ali no paraíso, foi duro de sair dali, né? Dá aquela vontade de morrer, mas a gente quer viver mais um pouco, né? Começa a falar de portal de pérola, do grande barqueiro, e assim vai, né? E os fariseus, ouvindo que fizera emudecer os saduceus, reuniu-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei. Irmãos, doutor da lei, doutor quer dizer uma pessoa, porque a palavra mestre, não é, que está lá em Efésios capítulo 4, verso 11, onde fala sobre o quintuplo de Efésios, às vezes é traduzido como mestre e às vezes é traduzido como doutor. Quando se fala aqui doutor da lei, quer dizer que era um homem que tinha mestrado na lei, era alguém que era bem entendido, né? E, no entanto, a Bíblia não fala que Jesus pertenceu a alguma escola. Mas ali estava quem? Ali estava a palavra de Deus encarnada. Entende? Então, como é que vai alguém que estudou a palavra, quem sabe mais, a própria palavra ou quem estudou ela? Quem sabe mais, você que vai para um seminário estudar o que Tomás de Aquino disse, ou que mais não sei quem disse, ou que mais alguém não sei disse, e aprender um pouco sobre filosofia, sobre homiléutica, sobre isso ou sobre aquilo, ou quem escreveu a Bíblia? Porque quem escreveu a Bíblia foram homens inspirados pelo Espírito Santo. E se esse Espírito Santo hoje está em mim, está em você, aí vem São João 14, 26, né? Quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. E os fariseus, ouvindo que se fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus. E isso não está lá no canão dos 10 mandamentos. Você pode ler lá em Êxodo capítulo 20 que isso não está lá. Isso aqui vai estar lá em Deuteronômio. Entende? Mas para Jesus esse era o maior mandamento. Como o profeta pregou por muitos e muitos anos, dizendo que a evidência de uma pessoa ter o Espírito Santo seria o amor, por ser o fruto maior do Espírito Santo, né? Mas numa manhã Deus lhe corrigiu e disse: a evidência de se ter o Espírito Santo é crer em cada palavra de Deus e procurar vivê-la e dizer amém a toda ela. Entende? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. De todo o teu coração, isso quer dizer com teu espírito, com a tua alma e com os teus pensamentos. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, esse mandamento se reduz em uma frase que diz assim: o que você não quer para o próximo, para você não faça ao próximo. E isso nos pega de calça curta. Porque se você ama o seu próximo, então o que você não queria para você, não faça para ele. O que você acha que é ruim para você, por que você quer dar para ele? Né? Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Próximo não quer dizer irmão.
Quer dizer, qualquer ser humano. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, isso aqui é um resumo. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Agora chegou a hora de Jesus interrogar. Dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Irmãos, a Bíblia, se não for por revelação, ela te deixa doido. Quando você vê esses debates, que agora já virou moda, né? Esses podcasts, esses debates de pessoas que têm doutorado, uma hora pega um trinitariano, outra hora pega um unicista, outra hora pega um discípulo de Calvino, outro discípulo de Armínio, e aí começa aquela coisa. Aí você vê que um pega um lado assim, vai, você fala assim, agora o outro não tem saída. É quando ele chega no final e não tem mais para onde ir. Aí o outro pega onde ele parou e vira para trás e quando chega, fala assim, não, agora ele venceu o outro. Também ele chega no outro fim do outro caminho. E ninguém tem a resposta completa. Você vê a pergunta que Jesus fez para eles aqui, ó. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhe ele, porque a promessa de Deus é que o trono de Davi seria eterno, que nunca lhe faltaria uma semente para sentar no trono. Mas você vê que Israel foi disperso e acabou o reino de Israel, ficaram para lá e para cá, e quem vai saber quem é descendente de Davi e quem não é? Mas esse reino eterno se trata do Messias que viria. Compreende? Porque Jesus reinará eternamente, reinará por 1000 anos. E nessa noite ele já é rei. Tanto é que você pode ver que Mateus capítulo 10, ele diz: ide anunciai o evangelho do reino. E o que disse o ladrão da direita? Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. A partir do momento que ele morreu e ressuscitou, e seu espírito passou a ser glorificado, e desceu na forma do Espírito Santo, ele passou a reinar. E é um reino espiritual. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele está acima de qualquer nome que se nomeia. O seu trono está acima de qualquer domínio ou potestade. Que Deus acrescente a nossa fé, irmãos, para saber que cremos num Deus desta forma. E que nada poderá parar diante de você, porque se você é discípulo de um ser, você serve, você teme um ser, que não existe um nome na terra ou no céu ou embaixo da terra maior do que o nome dele. Que não existe ninguém mais poderoso do que ele. Que há demônios que quando é expulso da pessoa, trinca até a parede quando ele sai. De tão robusto que é o demônio. E mesmo assim esse demônio ele tem que gatinhar diante da presença dele. Demônios que se incorporam, se unificam num ser humano só, que teve que uma manada de porco para entrar e se precipitar no macho. Quando viu ele, prostrou-se aos pés dele, e isto ainda porque ele nem tinha morrido, porque ele ainda nem tinha vencido. Gatinhou nos pés dele, adorou a ele, diz a Bíblia. Se você não sabe, os demônios eles adoram também. E eles conhecem a verdadeira adoração, porque um dia eles já estiveram lá. Então nós não podemos brincar de adorador, porque o diabo ri na nossa cara.
Porque ele sabe qual é a verdadeira adoração, ele sabe qual é o verdadeiro louvor que agrada a Deus. Ele sabe tudo, porque ele já esteve lá. Mas quando aquela legião chegou diante de Jesus, se você ler em uma das versões do Evangelho, diz que adorou a ele. E disse a ele: Jesus, Filho do Altíssimo, por que vieste nos atormentar antes de tempo? Ele disse: qual é o seu nome? Legião, porque somos muito. Ele disse: sai dele, só isso. Então permita que entramos naqueles porcos. Diz: problema de vocês. E os porcos se precipitou no mar. Agora, para onde foi aquela casta? Saiu por aí. E mesmo assim, todos eles juntos. Agora, é esse o Deus que você serve. É esse o Deus do qual você é filho. Você recebeu essa graça, eu recebi essa graça de ser adotado por Ele. Porque antes nós éramos filhos já, por predestinação. Na nossa alma nós já éramos eleitos. Mas nós estávamos perdidos aí, e Ele nos adotou. Amém? Porque antes você era filho de Sebastião, Sebastião filho de José, José filho... Você vê lá a genealogia, não é? Ele disse: a partir de hoje você não é mais de Sebastião, você não é de João, você não é de Maria. A partir de hoje você pertence a uma família só, eu vou adotar você. E qual é essa família? Efésios capítulo 3, verso 14 e 15, disse Paulo: por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma esse nome. Você foi adotado à família Jesus. Se a coisa estiver difícil, grite Jesus. Se a coisa apertar, grite por Jesus, chame por Jesus, louve a Jesus, como foi cantado aqui. A coisa está feia, louve. Começa a louvar a Ele. Jesus, tu és maravilhoso. Como eu já testifiquei para vocês aqui, eu já vi demônio ser expulso batendo palma para Jesus. Chega num ambiente pesado, num ambiente carregado, que fala assim que a energia está pesada, que está carregado o ambiente. Está carregado? Então começa a subir um hino. Aí depois começa a cantar baixinho, depois vai levantando a sua voz, você vai ver que o ambiente, o peso todo vai embora. Ai, meu Deus. Disse-lhe ele: como então que Davi... Agora, aonde Jesus jogou eles aqui, ó. E estando eles reunidos, o fariseu interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem és filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhe ele: como então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor? Como é que o pai chama o filho de Senhor? Dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Porque eles embolavam. Por quê? Porque eles não tinham compreensão, porque eles falavam que Jesus era filho de José, era filho de Maria. Ele disse: ah, é? Então, já que vocês querem falar segundo a carne, então vamos falar segundo a carne. É como muitas pessoas aí que dizem que não existe a semente da serpente, porque lá no Atos dos Apóstolos, Deus disse que de um só descendeu todos os seres humanos. Ah, é? Então é pela letra? Então vamos pela letra. Então quer dizer que José é pai de Jesus, então? Porque a Bíblia diz que era seu pai. Diz que Maria era sua mãe. Como Maria pode ser mãe dele se ele era antes que ela? Então você está vendo que precisa do Espírito Santo, precisa de revelação? Ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Disse: olha, vamos deixar esse homem quieto, porque a coisa melhor é ficar quieto, né?
O homem sabe demais. Vamos entrar aqui no Mateus 23. Louvado seja Deus. Aqui, como diz o bambu geme, aqui é um capítulo inteirinho de exortação praticamente. Aqui os fariseus apanhou igual gente grande, né? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: agora, irmãos, cá entre nós, quem eram os fariseus? Eram homens que não deixavam um jota ou um tio da lei cair. Quem eram os fariseus? Eram homens que não quebravam a lei por nada nesse mundo. E além do mais, não só a lei, mas a tradição dos pais. Zelosos, caprichosos, tanto que Jesus diz: fazei tudo o que eles falar, porque é verdade. Mas não procedeis segundo as suas obras, porque eles falam e não fazem. Como assim? Você diz que ele não deixa cair, como é que eles falavam e não faziam? Porque eles falavam e faziam segundo o que eles achavam ser certo. Mas a interpretação deles estava errada. Mas segundo a interpretação deles, eles disseram que Jesus era umas paredes branqueadas. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Os escribas eram os estudiosos. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Como é que eles diziam e não praticavam? Sendo que eles brigavam com Jesus, porque Jesus curava até no sábado. Vamos seguir que você vai entender. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. É fácil cobrar. É fácil ditar. É fácil dizer, tem que fazer. Agora eu quero ver, vamos fazer junto? É diferente. Por que que pastor, quando erra, é difícil para as pessoas perdoar? Porque cabe a ele ensinar o que se não se deve. E quando ele cai na fraqueza de cometer alguma coisa que não se deve, as pessoas não querem perdoar porque diz, ele não pode. Mas por que ele não pode? Porque ele disse que não podia. Quando morre alguém por um erro da medicina, se for provado mesmo, aquele médico perde até o direito de exercer a medicina. Só que as pessoas não veem quantas vidas ele salvou. Compreende? Por isso que já há muito tempo, eu não digo vocês, eu digo nós. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactras e alargam a franja dos seus vestidos. Você lembra daquela escritura que Moisés disse para eles: olha, escreve nas vossas testeiras, nas ombreiras das vossas portas. Então os fariseus até nisso eles eram zelosos. Eles amarravam tiara assim na testa com os mandamentos, com versículo bíblico. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e a saudação nas praças e os serem chamados pelos homens de Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos.
Amém, meus queridos? Eu estou com uma mensagem engasgada. Engasgado que eu quero dizer assim, esperando a hora certa, porque para isso tudo tem a hora certa, o mover ou impelir de Deus. Domingo a gente deu entradinha nisto, falando sobre questão de cargo. Geralmente as pessoas que querem cargo não estão prontas para eles. Geralmente as pessoas que querem a posição não estão preparadas. Geralmente os que não querem é o que Deus coloca. Porque quando Moisés quis, Deus deixou ele ser derrotado. Mas quando ele já não queria nem sequer mais, nem falar sobre o assunto, Deus disse, agora eu vou pôr você. Deus usou tanto como usou Paulo. Mas primeiro ele fez Paulo odiar aquilo. Porque ele amava tanto ser fariseu e amava tanto ser judeu, que ele chega a escrever que ele desejaria ser cortado. E permanecer com os judeus. Se fosse orar pelo lado humano, tanto que ele amava a sua nação. E Deus diz, pois é você que eu quero. Compreendem, meus irmãos? Porque principalmente se tratando das coisas de Deus, Deus não quer uma pessoa ali para mandar. Deus não quer uma pessoa ali para ditar. Deus quer uma pessoa ali para sofrer com o povo. Para Deus, através daquela pessoa, Deus fazer o que tem que ser feito. Por isso que disse, não por força, mas voluntariamente. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus. Aí vem o profeta, diz na mensagem humilde, quando você vê um camarada que diz, porque agora se eu chegar ali, eu vou pôr as coisas no lugar, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. O profeta diz, as coisas de Deus não trabalham assim. Você tem que, às vezes, não fazer e deixar Deus fazer. Ou na maioria das vezes, né? Vós, porém, não quereis ser chamado rabi, mas existe uma vaidade em nós, seres humanos, que nós gostamos de posições, principalmente por reconhecimento, para ser reconhecido. É como eu estou falando, tudo tem um motivo e um objetivo correto. Jesus, quando curava uma pessoa, diz, não dizeis nada a ninguém. Mas por quê? Porque ele sabia que o tempo dele era curto e ele não poderia ficar só curando. E muitas coisas que ele falou, ele proibiu, eles falarem. Mas quando eu acho que chegou a hora de eu morrer, ele disse, o que vocês ouviram no ouvido, falai sobre os telhados. Agora, ide por todo mundo e curai, libertai. Pregai o evangelho, curai os enfermos. Amém? Amém. Esses sinais seguirão os que creem. Aí você vê Paulo testificando o que Deus fazia no meio deles, no meio dos gentios, quando ele chegava nas igrejas. Paulo testificava das curas, dos milagres que Deus fazia. Agora, tudo depende do motivo e do objetivo. Então, eu tenho que sondar o meu coração primeiro para fazer uma coisa como essa. Qual o motivo, o objetivo de gravar os testemunhos? É para quem ser glorificado e qual o propósito disso? Entendem? Porque o profeta diz que a cura divina é uma isca que Deus usa para fisgar o peixe. O profeta conta em uma mensagem que Deus mandou ele numa cidade e disse, eu quero que você vá lá para você desenroscar uma ovelhinha minha que está enroscada. Uma ovelha. E ele foi junto com o irmão, e esse irmão tinha negócio com ovos, vender ovos. E enquanto o irmão foi vender os ovos, o irmão Brano foi com ele, o irmão Brano ficou por ali sondando. Aí viu uma velha igreja batista fechada. Essa igreja estava fechada. E o irmão Brano chegou e ficou olhando para a igreja, o zelador viu, ele olhando. Aí o zelador chegou e falou assim para ele,
O senhor quer usar o templo? Eu tenho as chaves. Ele disse, tá bom. Então eu posso usá-la à noite? Ele falou assim, quantos dias o senhor desejar? Aí ele começou com o zelador, com a família do irmão, compreende? E com os outros que ele conhecia. E Deus começou a curar as pessoas. Ele disse que na segunda noite já não cabia o povo dentro da igreja. Na terceira noite, já tinha gente para o lado de fora. Eu acho que foi na quarta ou foi na quinta noite que veio uma menininha lá toda atrofiada, uma mocinha numa maca. Aí Deus disse ao profeta, a ovelhinha chegou, desenrosca ela. Todo aquele movimento para desenroscar uma ovelha. Então Deus foi curando uma aqui, foi revelando outra ali, foi chamando a atenção desse, chamando a atenção daquele, até que atraiu aquela ovelha e disse, olha, se todo mundo está recebendo a cura, então eu vou lá também para receber a minha cura. Aí trouxeram ela numa maca, quando trouxeram ela na maca, aí Deus disse, chegou a ovelha, agora desenrosca ela. Aí o profeta disse, assim diz o Senhor, ela se levantou da maca e foi embora. Então Deus usa a cura divina como a isca. Muitos vêm, recebem a cura, ou vêm só recebem a oração, vai embora e não volta mais. E tem gente que vem para receber a oração e até é curado. E às vezes nem curado não é, no estado físico. Mas a palavra que ele ouve cura a alma dele. E Deus fisga ele. Oh, louvado seja Deus. Porque no final disso tudo é resultar em salvação de alma, né? E a saudação nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamai vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Se tratando de espiritualidade. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém o maior dentre vós será o vosso servo. Entendem, meus irmãos? Aí é que está. Você tem que parar de olhar o pastor, de olhar o diácono como que se fosse uma pessoa, um homem, um super-homem, uma pessoa especial. Ele é um homem como todos os homens. Especial é o que está nele. É o que você que tem que zelar, tem que cuidar, tem que orar. Amém? E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, quanto mais humilde você andar, principalmente diante de Deus, mais bem-aventurado você será. Mais abençoado você será. Mas se você põe esse porque eu faço, porque eu deixo acontecer, porque isso, porque aquilo, pode ter certeza, rapidinho seu tapete é puxado. Mas ai de vós, aí ele começa, e aqui aí a coisa vai pegando. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus. E nem vós entrais e nem deixai entrar os que estão entrando. Mas por que eles fechavam? Porque quem quer pegar uma carga pesada, fala para mim. Quem quer pôr um peso nas costas? Porque eles atavam pesos pesados nas costas dos homens. Quantas vezes as pessoas vão pregar o evangelho e dizem, você quer ser crente? Sim, mas só que ser crente não é fácil não, minha filha. Ser crente você tem que fazer isso, para ser crente você não tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é dar lugar a Deus na sua vida. É neutralizar-se a si mesmo no sentido de não fazer o que você quer, mas o que Deus quer. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida e Ele vai tomar conta de você. Não tem nada de peso pesado, não. Daqui a pouco você vai passar a amar fazer o que Deus disse que é para fazer. Isso tudo depende do tanto que Deus cresce em você.
mas aí fecha para os outros. Que na nossa igreja a doutrina é assim, 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 porque ser cristão é assim, assim. Isso é uma parte que ele está falando, mas é outra parte. É como os fariseus. Numa parte, uma coisa mais linda do mundo, na aparência. Mas dentro estava cheio de hipocrisia, de mentira, de falsidade. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixai entrar os que estão entrando. E ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorai a casa das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigor no juízo. Misericórdia. Chegava naquelas viuvinhas humildes, aí fazia aquelas orações longas, compridas, para que as velhinhas vissem que eles eram homens de Deus e davam um digitório para eles. Como falavam os antigos, um digitório. Digitório quer dizer uma esmola, uma oferta. Ei, Jesus de misericórdia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, para fazer um discípulo. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes, mais do que a vós. Irmão, isso aqui é pesadíssimo. Como é que vai chamar o povo mais religioso da terra de filhos do inferno? E falar que os seus discípulos ficou pior do que já estava. Porque já eram filhos do inferno, e depois que se tornaram fariseus, ficaram 2 vezes mais filhos do inferno. Quer dizer, dobrou. Então, certas religiosidades, irmãos, em vez da pessoa servir a Deus, ele passa a perseguir a Deus. Porque presta atenção no que eu vou falar para você. Presta bastante atenção. Tem uma cidade aqui vizinha nossa, eu não vou falar o nome, que uma pessoa falou para mim que lá tem 80 local de culto afro-brasileiro. Porque hoje você não pode mais falar qualquer nome, né? Porque estamos num país laico, onde não tem uma religião definida, e conforme o jeito que você fala, as pessoas se sentem ofendidas e eles têm o direito de até de te processar. E nesses locais onde eles fazem seus trabalhos, tem 80. E cada líder desses trabalhos, um trabalha tentando derrubar o outro, disputando poderes, através de sacrifícios, através de magias. Mas por quê? Porque se odeiam entre si. Agora, cá uma perguntinha para nós. Se do outro lado da rua aqui alguém abrisse uma outra igreja, nós teríamos que ficar contente ou triste? Sendo que nós víssemos que pessoas que nós não conseguimos resgatar, eles estão resgatando. Nós não deveríamos ficar felizes, porque afinal de contas, essas pessoas estão sendo resgatadas para quem? Vocês estão caindo a ficha? Para quem que essas pessoas estão sendo resgatadas? E para onde todos nós estamos querendo ir? Então por que essa de um nem olhar para a cara do outro? E por que eu tenho que lutar e eu tenho que torcer para a desgraça do outro? E ficar triste, ficar a noite sem dormir, vendo um trabalho prosperando, só porque não é o meu trabalho. Será que nós não estamos trabalhando com um espírito semelhante àqueles lá? Porque quando é o Espírito Santo não persegue Espírito Santo. Eleito não persegue eleito. Mas está errado. Tudo suporta. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Bendizei os que vos maldizem. E aí, como é que fica? Vai escapar para onde?
Entendem? Insensatos e cegos, pois qual é o maior? Não, deixa eu voltar aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o terem feito, o fazeis filho do inferno? 2 vezes mais do que vós? Ou seja, Deus me perdoe. Só vou falar uma coisa aqui, vocês vão dar uma parábola e vocês vão entender. Tinha uma mulher que todo dia ela sentava na mesa, de manhãzinha, o sol raiando, e a sua vizinha levantava mais cedo do que ela. E eles sentavam na mesa para tomar o café da manhã, e ela olhava pela vidraça, e via a vizinha estendendo as roupas, e ela falava para o marido dela, por que ela não se envergonha de colocar uma roupa suja daquela no varal? Ela quer me dizer que ela lavou aquela roupa? E o seu marido ficava calado. E não falava nada. E aí ele foi se enchendo dela falar aquilo. Aí um dia ela sentada, murmurando e se queixando e falando mal da vizinha, ele pegou um pano úmido com álcool e foi lá na vidraça dela e limpou a vidraça. E mostrou para ela que não era a roupa da vizinha que estava suja, mas sim o vidro dela pelo qual ela estava olhando. Se os vossos olhos forem bons, todo o vosso corpo será bom. Mas se os vossos olhos forem mal, tudo será mal. Entendem? O outro cismou que a mulher dele estava surda. Porque ele se assentava no sofá para ler o livro, e a coitada da senhora já idosa também, fazendo a comida, e ele perguntava de lá, o que você vai fazer mistura hoje, velha? E ele não escutava nada. A velha não respondia. Aí ele cismou, e a velha era muito parruda, muito aquela sistemática, ele pegou e foi lá no, como é que chama o médico do ouvido, que é um nome esquisito? Vamos falar o médico de ouvido. Né? Torrinco, sei lá. Otorrino. Tá bom, aí saiu otorrino. Aí chegou lá e falou, senhor otorrino, está acontecendo assim. Aí falou, então o estado dela não está bom. Então faz o seguinte, vamos ver a gravidade que está. Então você vai, quando você está sentado no sofá, você fala, ela não te responde, você anda 2 passos e pergunta de novo, até chegar bem perto dela. Eu sei que ele falou 5 vezes, a comida, que mistura você está fazendo hoje, velha? Quando chegou bem perto, aí ela falou, aí ele disse, agora você escutou, né? Ele disse, você que está sujo, é a 5ª vez já que eu te falei. Entende? E se nós não tomar cuidado, a pessoa está aqui no nosso meio, aí ele está coberto de erro, ele está coberto de falta. Diz que não pode cantar, não pode tocar, porque a vida dele é esse, daquele. Aí sai de lá de onde está e vem para o nosso meio, aí é santo, aí pode. Ah, gente, dá licença, ó. Não, porque aqui, o nosso negócio aqui, eu vou bater no púlpito e dizer aqui, o negócio é o seguinte, aqui tem que ser certas coisas. Tem. Mas tem muitas coisas que não estão certas. E é Deus que tem que acertar. Compreende? Mas aí a pessoa vem, e eu até sei que a pessoa também tem lá seus problemas, mas como ele está no nosso meio, né? Tem que ter paciência, né, irmãos? É Deus maravilhoso! Então, se você não tomar cuidado, nós começamos assim. Em vez de fazer a pessoa discípulo de Cristo, nós começamos a fazer discípulo. É pesado. Do inferno. O que nós queremos é só ele como membro da igreja. Está no nosso meio, está tudo certo. Agora, se sair fora, aí tem erro. Enquanto está no nosso meio, é cristão.
O irmão está lutando, saiu do nosso meio e tem espírito errado. Para com isso, irmãos. Esteja onde você estiver, sirva a Deus, viva para Deus. Essa é a questão. Se você tem problema aqui, se tem problema lá, você vai ter problema enquanto você viver. A questão é, você está, como nós pregamos aqui, você está acostumado com esses problemas ou você está lutando com esses problemas? Você já se entregou? Porque a guerra ainda não terminou. Enquanto o gongo está tocando, levanta, cambaleando e parte para cima. Fala, Satanás, eu não me entrego, não me rendo e não cedo. Enquanto há um fôlego de vida em mim, você vai escutar eu resmungando diante de Deus e dizendo, Senhor, eu não aceito, eu quero ser uma cristã, eu quero ser um cristão conforme a tua palavra. E Ele vai te conceder isto. Não tem problema não. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Era tanta questão, nada a ver, uma coisinha nada a ver com a outra. Não é? É tanta doutrininha, tanta coisa que nós arrumamos, mas na verdade não tem nada a ver com Bíblia. Mas vamos parar aqui no 17, que o tempo não permite mais. Me lembre, né, Mateus 23 e o verso 17, que ele ainda continua falando da insensatez desse povo e que Deus tem misericórdia de cada um de nós também. Ponhamos-nos de pé. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, tem misericórdia de nós. Não deixe nenhum espírito errado tomar conta das nossas vidas, das nossas almas. Só existe um céu, Senhor. E nós temos que saber, como diz o teu profeta, se é que cremos que ele é profeta, que até um católico, se depender unicamente do Senhor para ser salvo, ele será salvo. Não é a placa, não é o local onde está, mas é o seu coração para com Deus. Pois ele não tem culpa de não entender melhor do que aquilo. Agora, se nós entendemos, Senhor, deixa-nos cumprir o que nós sabemos ser correto. Não adianta nada saber e não cumprir. Se o Senhor tem nos revelado a tua palavra, que nós venhamos fazer por onde viver esta palavra, por onde carregar essa cruz do dia a dia contra a nossa carne, contra nós mesmos, e nos desposarmos de todas estas coisas. Ajuda-nos, ó Deus. Nós humildemente te pedimos, enquanto despedimos o teu povo. Obrigado por cada vida que veio aqui nesta noite. Meu Deus, como disse o teu profeta quando trabalhava com o gado, os vaqueiros não olhavam a placa, não olhavam a etiqueta de qual propriedade era, mas olhava que tipo de sangue era. E nós todos aqui nesta noite, Pai, que nós possamos saber que a única coisa que nós vamos ver, olhar um pelo outro, não é de onde veio, quando vem, se só vem de vez em quando, mas é se o sangue está aplicado. Se o sangue está aplicado, somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E estamos vivendo por a única fonte, que é aquela fonte que pode nos purificar e nos limpar. Muito obrigado por tudo, meu Deus. E leva-nos em paz, é a nossa humilde oração. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.